A notícia é Bolsonaro e a prisão domiciliar. Eu vou ler aqui a manchete do G1. Moraes decreta prisão domiciliar de Jair Bolsonaro por descumprimento de medida cautelar. O ministro do STF entendeu que o ex-presidente descumpriu a ordem de não poder postar em redes sociais. Há 10 dias, Moraes impôs medidas por considerar que Bolsonaro estava atrapalhando o processo em que é réu por tentativa de golpe de Estado. Então, assim, acho que é importante a gente pautar, e eu trouxe aqui já bem dimensionado isso para a gente conseguir equalizar o que é, o que não é. Antes da prisão, o que aconteceu? Medidas cautelares foram colocadas. E o que são medidas cautelares? São atos da justiça para proteger o transcorrer do processo, né? Então, assim, o ex-presidente Bolsonaro está sendo acusado, está sendo processado, já é réu, está sendo processado por tentativa de golpe de Estado. Ele está na fase de produzir provas e tal, não é ao se tornar réu, ele não é propriamente tido como culpado, ele integra um processo. E medidas cautelares foram impostas para impedir que ele interferisse com pessoas que estavam sendo investigadas, com testemunhas, com outros réus. Então, suspende-se o uso das redes sociais, a tornozeleira eletrônica, para que não haja tentativa de fuga e para que se contenha a participação dele em determinados locais, e que essas medidas foram descumpridas com a participação dele nos atos de pedido de anistia e de prisão de Lula, de prisão do ministro Alexandre de Moraes, que é relator do caso, e por isso o nome dele é constantemente usado, né, para que não se confunda isso com uma perseguição pessoal do ministro à pessoa do ex-presidente Bolsonaro. Ele é relator do processo. Então, é por isso que as ordens são emitidas em nome dele. Claro que muitas decisões vão ser monocráticas do relator, serão confirmadas no pleno, né, com a participação de todos os outros ministros. Não é como se o ministro Alexandre de Moraes tivesse a capacidade de decidir pelo conjunto de ministros e pelo conjunto de autoridades que compõem o judiciário brasileiro, né? Não é essa a figura e nem é essa a atuação proposta, né? Eu trouxe aqui também a ideia de que não é uma prática nova e que não deveria causar estranheza a prisão, seja ela domiciliar ou preventiva, né? Vale ressaltar aí que a preventiva ela é dentro de um presídio e ela é anterior à condenação. Tende a tirar a pessoa da rua, o réu da rua, é a medida cautelar mais extrema de todas, né? Nós temos aí um balanço de cautelares como manutenção da pessoa na própria cidade, comparecimento na comarca ou no tribunal que está sendo julgado, suspensão não, o recolhimento do passaporte da pessoa para evitar fuga. Nós já tivemos algumas medidas cautelares implementadas ao Bolsonaro, portanto, a prisão ela não se configura como uma loucura, um devaneio perseguidor de um Estado que tem sua democracia aos frangalhos. Não, não, ela é prevista, né? A prisão, seja ela preventiva dentro de um estabelecimento de encarceramento, seja ela domiciliar, ela é prevista no Código de Processo Penal brasileiro, né? Nós tivemos o Lula que enfrentou a prisão por condenação, né? Então não é um elemento que demonstra uma queda do status democrático ou de implementação ditatorial. É simplesmente o rito processual normal no âmbito criminal. Para qualquer pessoa, para qualquer cidadão. Eu trouxe aqui essa informação porque eu acho pertinente. Prisão de réus, ainda que ex-presidentes. Isso é um fator que vai tirá-lo da primeira instância, né, de uma vara comum, de um juiz de direito, e vai levá-lo para o STF direto. É a única variante, por ser um ex-presidente. A base legal aqui que eu quis trazer para a gente entender. O descumprimento
está previsto no artigo 282, com ênfase no parágrafo 4º do CPP, Código de Processo Penal, que o descumprimento de uma medida confere ao juiz a possibilidade de alterá-lo, majorá-lo. Se você está descumprindo algo que foi estabelecido, ou seja, no caso do Bolsonaro, a não participação dentro de uma rede social, a não contribuição, porque a ideia dessa medida cautelar implementada contra ele é para que não se destitua a razão de ser do processo. Né? Se nós estamos investigando uma tentativa de golpe, a participação do réu investigado em manifestações que pedem isso, que estimulam a democracia, isso fere a razão de ser da justiça e do próprio processo. Né? Bem como aquilo que eu já detalhei sobre a interferência com testemunhas, outros réus e eventuais pessoas que tenham a possibilidade de macular, ferir, obstruir o transcorrer do processo. Né? E o artigo 317, fundido com 318, também do CPP, que define a cautelar de prisão domiciliar. Ela, no texto da lei, ela é resguardada por questões humanitárias a pessoas acima de 80, mulheres grávidas, pessoas com doenças que não possibilitariam, né, a colocação dentro de um estabelecimento carcerário, mas é aquilo que a gente precisa deixar muito claro. É importante que as pessoas tenham acesso a esse tipo de informação. O texto da lei eu vou pegar aqui um texto da lei que eu acho importante a gente mostrar. Isso é um vadimeco, isso é o texto da lei. Isso aqui é onde estão os principais códigos, as normas, as leis ordinárias e tal. O que está escrito aqui, o que está posto aqui, é o que se chama de lei seca. É o texto. Cabe aos tribunais, aos operadores do direito, interpretarem e criarem as condições para que a lei seca seja aplicada dentro da realidade de uma sociedade, num tempo, em determinado lugar. Entende-se que a prisão domiciliar acolhe as necessidades do tribunal, que é a não interferência. Que nessa prisão a gente vai recolher os dispositivos celulares, será recolhido qualquer mecanismo que ele possa ter um contato exacerbado com o lado exterior, e a restrição de presença dos advogados e alguns membros muito selecionados da família. A ideia é essa. Né? Num contexto político, num contexto de erupção de frentes políticas dentro do Brasil, isso se faz necessário. Essa é uma interpretação da norma. Ainda que o texto, eu vou até pegar aqui, ainda que o texto desses dois artigos, a letra da lei, não traga a possibilidade de aplicação no caso de um ex-presidente que responde a um processo, ainda que isso não esteja lá. A interpretação vai fazer com que isso seja possível. Né? E para posicionamento político, eu quis trazer aqui para a gente esse paradoxo entre perseguição e democracia. Acho que eu já me fiz claro, mas gostaria de enfatizar. O que o Bolsonaro está passando, e aí eu vou expandir isso para os filhos dele, né? O Eduardo, que está fora, o Flávio, que está em algumas situações midiáticas e tal, eventualmente jurídicas, isso não está extrapolando a capacidade de investigação mediante denúncia e suspeita de ato ilícito. Suspeito, se supostamente alguém comete um ilícito, há indícios do cometimento desse ilícito, há de se investigar. E, eventualmente, o Ministério Público conseguindo demonstrar a abertura de um processo. Então, falar em perseguição é condenar sem que haja prova, sem que haja demonstração fática. É óbvio que hoje nós vamos observar a dissimulação, a ação velada de certos players dentro da política, para que numa eventual abertura de processo e investigação, ainda que não consigam
fazer isso para com o Ministério Público e com a Justiça, com o juiz, no caso. Consigam fazer isso com suas bases políticas, apelar para tá vendo? Não há provas, não, eu não fiz, eu não estava, eu não sabia, apesar de todos os indícios apontarem para que ela vai ser investigada, apesar de todos os indícios apontarem, e eventualmente provas serem encontradas. Então, esse trabalho, essa jogada entre o que se faz, o que se parece fazer, e o que de fato é averiguado pela justiça, isso precisa ficar muito claro. Isso precisa ficar muito claro. A democracia é uma construção teórica. Porque a democracia funciona, novamente, num tempo e num espaço, num momento histórico e dentro dos países, dos estados soberanos. O que nós temos hoje de democracia é a prevalência da ordem, da lei, dos direitos. Nós temos uma Constituição ampla, que foi conhecida e é conhecida como uma Constituição cidadã, ainda que a implementação de muitas coisas que estão ali previstas, como direitos e condições do cidadão, não consigam ver a luz do dia, nós somos regidos por uma instituição, por uma Constituição que garantista, que nos garante direitos, seja eu, seja você, seja o Bolsonaro, seja Lula, seja quem for. Portanto, a própria condição do Bolsonaro de estar passando por um processo, de poder falar o que quer agora, censurado porque suas falas implicam num processo em que ele responde pelo crime de tentativa de golpe de Estado e obstrução do Estado democrático. Né? Alguns direitos são retirados a partir do momento em que você está sendo processado por crimes, como, por exemplo, a sua liberdade. No momento em que você é preso, o seu direito à liberdade é rompido. Né? Eu trouxe aqui Trump e as tarifas, porque agora muito vai se discutir sobre o impacto da prisão do Bolsonaro no que diz respeito à construção da persona injustiçada, da persona perseguida, de essa coalizão com o Trump, essa coalizão com o governo americano, de que o Brasil hoje está numa situação em que os políticos são perseguidos e não podem dizer uma falácia. Mas isso certamente endossará e será usado pelo governo americano na pessoa do presidente Donald Trump para radicalizar o discurso, para ampliar as garras daquilo que ele está tentando fazer com o Brasil e, de modo geral, com o mundo, né? Porque as taxações não são únicas e exclusivas ao Brasil. Essa é a minha primeira tentativa aqui com vocês no YouTube. Percebo que há muito o que melhorar, mas espero que vocês tenham gostado. Deixem comentários, deem sugestões, críticas educadas, né? Vamos usar uma linguagem adequada. Eu não estou indo ao perfil de vocês falar qualquer coisa grosseira. Portanto, não venha ao meu falar palavras de baixo calão ou qualquer coisa do gênero. Tá certo? Muito obrigado e até a próxima.